Fala verdinhos, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe uma receita de origem turca que vale muito a pena conhecer. Eu acho que é o meu doce favorito e quem prova tem um choque ao perceber que é tão bom. É a baklava. Eu sou o Luiz, da Minha Verdinha, um canal feito pra gente conversar um pouco mais sobre a comida e conhecer as técnicas básicas da cozinha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui, toca no sininho para receber todas as notificações quando eu postar vídeo novo e já deixa o seu like. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e ele vai chegar para mais pessoas. Esse é um doce feito em etapas. É como uma massa folhada intercalada com uma pasta de nozes e pistache, regado com uma calda muito saborosa de especiarias. E só um adendo, massa folhada é uma forma de falar, porque na verdade é a massa filo. É uma massa super fininha, fina como uma folha de papel, que é intercalada com manteiga. Você abre cada massa individualmente. E depois de assada tem uma textura super crocante. Você pode encontrar uma caixinha de massa filo no mercado, normalmente junto com a massa folhada. É super baratinha, aqui custa mais ou menos 10, 15 reais com 500 gramas. Só que como é de praxe aqui no canal, eu vou fazer a minha própria massa filo para que você conheça o processo. Mas saiba que é muito mais prático comprar no mercado e tem marcas ótimas, super naturais. O objetivo desse canal é mostrar que você pode fazer o que quiser na tua cozinha, mas eu também não posso ser hipócrita de achar que todo mundo tem tempo para isso. Então se você comprou no mercado, pode pular para esse minuto do vídeo, onde eu começo a montagem da baklava. Mas claro, fica aqui também para você entender como eu faço essa massa. A lista completa de ingredientes está na descrição, então você pode ficar tranquilo, só baixar a tela e clicar na setinha do lado do título e depois em ler mais. Para massa filo, em um bowl, coloque a farinha de trigo, sal, vinagre, azeite de oliva, e água. Com uma colher de pau, faça a primeira mistura. E quando estiver tudo mais ou menos homogêneo, vire na bancada e sove por uns 20 minutos. Como essa massa tem bastante gordura, ela fica levemente pegajosa, mas não gruda nas mãos. E por estar tão pegajosa, ela tem a tendência a não ficar tão lisa quanto um pão fica, por exemplo. Então não se preocupa tanto com isso. Eu deixo ela com essa textura mesmo, deixo descansando pelo menos 1 hora, assim o trigo absorve o restante dos líquidos e naturalmente ela fica mais lisinha. Depois do descanso, eu corto a massa em 8 pedaços. Polvilho muito bem a bancada com farinha de trigo, sem medo, porque essa massa precisa ficar muito fina, como uma folha de papel, então é muito mais fácil grudar. Eu tento deixar o mais próximo de um retângulo possível para que fique mais fácil de montar depois e repito o processo com todas as outras, sempre cobrindo com um pano levemente úmido para que não seque. Saiba que é difícil deixar as massas tão fininhas quanto necessário na mão. Então o que eu faço é pegar uma camada de massa, polvilhar bastante farinha de trigo sem medo, colocar outra camada de massa em cima e assim eu vou intercalando até ter todos os 8 pedaços empilhados. E abro com um rolo, fazendo toda a força que eu consigo. Eu não teria força para abrir cada uma individualmente, porque chega um limite do quão fina ela pode ficar. Então, empilhando, você consegue deixar ela ainda mais aberta. E no final de todas, intercalo elas com uma folha de papel manteiga, enrolo, cubro com um pano levemente úmido e deixo fora da geladeira de um dia para o outro. Assim ela fica ainda mais fácil de trabalhar. Eu precisei fazer essa receita mais de uma vez. Eu fiz 2 no total. Vou montar uma forma de 10 por 15 centímetros, 2 receitas são o suficiente, e você vai ver que na montagem eu preciso de 22 folhas. Mas como essas massas aqui ficaram maiores do que a forma, eu vou cortando as bordas e uso para fazer novas camadas. No dia seguinte, eu monto a baklava.
Esse doce é dividido em 3 etapas: a nossa massa, que já está pronta, o recheio e uma calda, além da manteiga para untar as folhas. A primeira coisa que eu faço é pegar meia xícara de pistache e tostar. Essa é uma dica para todas as castanhas e oleaginosas. É comum que elas fiquem com o aroma do armário. Se você compra a granel, sabe muito bem do que eu estou falando, aquele aroma de guardado por muito tempo. Quando eu tosto as castanhas, a umidade evapora e leva esse aroma embora, e ela volta a ficar crocante. Eu deixo chegar à temperatura ambiente, enquanto faço o mesmo com meia xícara de nozes. Pode triturar no processador ou com a faca, mas eu vou fazer no pilão. Trituro até virar uma farofinha com um pouco de pozinho ali no meio, mas também com pedaços maiores. Não processe demais e também não deixe inteiro. Esse é o ponto ideal. Reserve essas castanhas e pegue mais ou menos meio bloco de manteiga, umas 100 gramas. Não tem medida exata, porque é para untar as camadas, então pode ser que você precise de mais ou de menos. Derreta a manteiga e deixe ela ficar morninha, um pouco mais fria. Para a montagem, pincele a manteiga no fundo da forma e coloque uma folha de massa filo. Perceba que se você fez a massa em casa, é perfeitamente normal que ela fique um pouco mais escura e rachadinha nas bordas. É uma massa super fina, então seca muito rápido mesmo, isso não é um problema. A questão é, use primeiro as massas menos bonitas. As mais bonitas ficam lisinhas, ficam lá no topo para finalizar o doce. Entre cada massa, pincele uma camada generosa de manteiga, que serve para hidratar e deixar o doce crocante depois de assado. A primeira parte são 8 camadas de massa, sempre tirando o excesso para que fique bem encaixadinha na forma. E guarde essas bordas para usar mais tarde. Depois da 8ª massa, espalhe generosamente a mistura de pistache e nozes. Coloque uma folha de massa, pincele com manteiga e coloque mais 2 camadas, ou seja, são 3 folhas. Salpique as castanhas, repita o processo com mais 3 folhas, novamente as castanhas e a última camada são 8 folhas de novo. Corte o seu doce no formato em que vai ser servido, tradicionalmente é um losango, um quadrado deitadinho, porque se você deixar para cortar depois, a massa se quebra todinha, porque ela fica muito crocante. Para finalizar, salpique o restante das castanhas. Eu gosto de deixar na geladeira por uns 20 minutinhos enquanto o forno pré-aquece. Assim a manteiga fica sólida de novo e ajuda na crocância. Quando o forno chegar a 180 graus, leve para assar por mais ou menos 30 minutos. Eu já vou mostrar o ponto dela, porque nesse meio tempo nós faremos a calda de especiarias. Em uma panela, coloque meia xícara de açúcar, meia xícara de água, 1/3 de xícara de mel, 2 ou 3 cravos da Índia e canela em pó ou em casca. Eu coloco raspas de laranja para trazer mais um toque cítrico à calda. Quando levantar a fervura, conta 5 minutos. Ela precisa estar líquida o suficiente para ser absorvida entre as camadas da massa, mas não muito líquida, senão perde a crocância. A baklava sai do forno quando as bordas estão bem sequinhas, quase queimando. E logo que sai, você joga a calda morna e deixa esfriar completamente antes de servir. Eu recomendo deixar para o dia seguinte, assim os sabores vão se misturar, vão se incorporar melhor. Só que para mim é bem difícil esperar um dia pela baklava, então eu já vou mostrar como fica. Eu vou ligar o microfone para vocês ouvirem a crocância.
Bom, esse foi o vídeo de hoje. Essa é uma receita de doce incrível da confeitaria turca, super popular no Oriente Médio. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!